Estamos de volta com Manhã da Piedade. Quer ficar por dentro de todos os bastidores ou rever algum programa? Basta acessar nossas redes sociais e o site da TV Horizonte. E aproveito para lembrar você, telespectador, de mandar seus pedidos de oração. O número é 31 99642 8473. O assunto agora é sobre saúde. Nesse mês de novembro foi comemorado o Dia Mundial da Diabetes, considerada a principal campanha de conscientização global com o foco no diabetes. Segundo os dados da 9ª edição do Atlas da Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, cerca de 463 milhões de adultos em todo o mundo sofrem com a doença. E para explicar melhor sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o clínico médico cardiologista e coordenador do curso de medicina da PUC Minas, Dr. Gilmar Reis. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Moninha, bom dia a todos os seus telespectadores. Doutor Gilmar, nós vamos começar assim bem básico mesmo, para aquela pessoa que não sabe o que é. O que é diabetes? Moninha, diabetes é uma alteração metabólica que envolve, em última análise, uma redução, seja absoluta ou relativa, da quantidade de insulina circulante. Isso acaba resultando num aumento da glicose no sangue. Então, para quem não sabe, o que é insulina? Insulina é um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas, que é um órgão que nós temos, né, na nossa cavidade abdominal. Esse órgão produz a insulina, que ela vai pegar os alimentos que nós ingerimos e transformar em energia para as nossas células. Tá, então eu entendo que quando a pessoa não tem diabetes, ela não produz esse hormônio. Ela não produz esse hormônio em quantidades adequadas para manter um metabolismo considerado normal da glicose. Ou seja, o diabetes pode ser uma redução da produção da insulina ou até a sua completa ausência. E a ausência da insulina no nosso corpo, o que faz? Quais são os efeitos? O que a pessoa sente? Moninha, a falta da insulina gera diversos problemas, porque quando a glicose eleva, o nosso organismo ele acaba produzindo uma série de contra-hormônios e ele acaba produzindo uma série de situações para lidar com esse excesso de glicose. Essas situações acabam por precipitar o desenvolvimento da aterosclerose, precipitar a falta de relaxamento dos nossos vasos sanguíneos, levando à hipertensão e várias outras complicações em diversos órgãos e sistemas. Na verdade, a glicose elevada, Moninha, ela afeta todos os nossos órgãos e sistemas. E essa glicose elevada, as pessoas acham que tem que parar de comer só doce, né? E não, às vezes não tem nada a ver com isso, ou é? Não. Na verdade, o carboidrato é sim o grande vilão, mas o nosso organismo ele acaba convertendo tanto as proteínas quanto as próprias gorduras, ele acaba convertendo em glicose para ser utilizado pelas células. Então, na verdade, nós precisamos ter uma alimentação muito equilibrada, porque se nós façamos uma alimentação muito desequilibrada em um desses três componentes, isso acaba por si em produzir mais glicose, né? O nosso fígado, que é a nossa usina metabólica, ela acaba produzindo essa glicose para ser utilizada por todas as células, né, todos os órgãos e sistemas do corpo. Doutor Gilmar, tem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Qual é a diferença de uma para outra? Olha, existem várias situações que podem levar a uma redução da produção da insulina, né? Agora, nós temos algumas situações que são algumas viroses ou até mesmo questões imunológicas que podem afetar desde a criança, né, desde a infância, né, e desenvolver uma redução absoluta da produção da insulina. Existem também questões genéticas que, uma vez presentes, vão impedir que aquelas células
do pâncreas produzam a insulina. Então, aí nós temos o que a gente chama de diabetes juvenil ou diabetes tipo 1, é aquele que surge desde a infância e adolescência. Por outro lado, nós temos os nossos hábitos de vida inadequados, né? Nós vamos fazendo o estresse metabólico progressivo e em inúmeras pessoas, né? em milhões de cidadãos, essa glicose, esse estresse metabólico acaba por dificultar, né, a utilização dessa insulina que é produzida, ela acaba sendo produzida numa quantidade insuficiente para o metabolismo adequado. E aí, o organismo acaba tentando produzir mais e mais insulina, só que essa insulina acaba não sendo suficiente para controlar o metabolismo da forma que nós desejamos. Desejamos e precisamos, né, doutor? Doutor, a diabetes é uma doença muito silenciosa. Quando que a gente precisa de procurar saber, fazer exame para descobrir se temos ou se não temos? Exatamente por esse silêncio que ela vem dar, assim, escondidinha. É isso mesmo, Moninha. Você frisou muito bem na sua entrada do programa, onde nós temos quase 500 milhões... Muito grande o número. Exatamente, quase 500 milhões de pessoas no mundo inteiro com diabetes. E esses dados, Moninha, eles são de abril desse ano, não é? É muito recente, né? De agora. Exatamente. Já aumentou. Aumentou, provavelmente. Em torno de 1 em cada 10 pessoas são diabéticas. E metade dessas pessoas nem sabem que são diabéticas, porque ele vai surgindo, a glicose vai subindo, né, progressivamente e, infelizmente, quando nós temos os sinais desta elevação da glicemia, muitas vezes já são complicações de uma glicemia que está elevada muitas vezes há anos, Moninha. Eu posso, então, afirmar que a diabetes é uma doença grave, séria? A diabetes é uma doença muito séria, né? Levando em conta que, por exemplo, em torno de quase 300 mil pessoas no mundo inteiro têm infarto devido a ela. É a principal causa de insuficiência renal que leva à hemodiálise. É uma das 3 principais causas de acidente vascular encefálico, né? E produz uma série de outros problemas em diversos órgãos e sistemas, diretamente relacionado à aterosclerose. É talvez um dos principais vilões, né, das doenças cardiovasculares, o diabetes. Tem alguma fase da vida que o senhor percebe um pico? Então, assim, quando entra na fase de 35, 40 anos, ou quando a gente fica mais velho e começa a negligenciar o exercício, uma dieta mais rigorosa, qual é o pico, assim, que a doença se manifesta nas pessoas? Olha, você frisou muito bem, né? É uma questão de hábitos alimentares. À medida que nós vamos envelhecendo, nossos hábitos, infelizmente, eles tendem a não ser muito adequados, né? Se você observar... Vai piorando, né? Exatamente. No que tange ao diabetes, se você observar, nós ingerimos hoje quase 3 vezes mais carboidratos do que é necessário. É o doce, é a guloseima, são as massas, né? Então, você vai muitas vezes em locais onde você, assim, fica difícil até a gente não consumir em excesso. Mas nós, realmente, a gente consome muito, né? É o açúcar adicionado à dieta, são os alimentos processados, né? Com aquela quantidade de carboidrato de ação curta, ou seja, aquele carboidrato que eu ingiro e rapidamente ele é convertido em glicose, né? Que é o açúcar, o trigo, né? Infelizmente, são grandes vilões que nós temos hoje. E isso acaba cometendo nós na nossa meia-idade, entre 40 e 60 anos. Muitas vezes, os pacientes descobrem que estão diabéticos porque foram a uma consultar outro fator. E aí, na hora que vai fazer os exames, descobrem. Quando isso acontece, qual o melhor médico que eles precisam procurar para descobrir, para ser mais assertivo em cima do diabetes?
Ô, Moni, o que a gente recomenda hoje é que as pessoas devam consultar com seu médico de preferência. Pode ser o clínico, pode ser até mesmo alguns especialistas, como por exemplo ginecologista, né, que é comum a mulher todo ano consultar. Geralmente eles já fazem esse rastreamento anual, né? Hoje todos os médicos são muito sensíveis à questão da prevenção, do rastreamento dos principais problemas, seja hipertensão arterial, diabetes e outros problemas mais. Então, o que a gente recomenda é que procure sempre um médico para fazer esse rastreamento preventivo, né, para poder evitar, né, identificar esses problemas a tempo, corrigi-los para evitar lá na frente problemas maiores. maiores. Doutor Gilmar, então, sempre que os médicos todos vão bater nessa tecla, vida sedentária não, pelo menos meia hora de caminhada todo dia, cortar açúcar, que mais o senhor recomenda numa dieta saudável? Talvez uma pessoa que nem tenha, mas que já entrou para os 40 anos, como que deveria ser a liturgia da dieta dessa pessoa? Olha, existem algumas dicas que são muito simples e não levam a custos maiores, como, por exemplo, tentar minimizar a quantidade de carboidrato na dieta, né? Tentar aumentar a quantidade de frutas da estação, Tá. Né? Para quem está lá em casa nos vendo agora e fica achando que carboidrato é só macarrão e pão. Então, assim, no meu dia a dia, uma coisa bem simples, o que é carboidrato? Carboidrato é o pão que a gente come de manhã, né? O pãozinho que todo brasileiro gosta, né? A pizza, a lasanha, o macarrão, enfim, tudo que leva farinha de trigo. Tudo que leva farinha de trigo de uma maneira geral, né? Bolo, né? bolinho de chuva, as broas, biscoito. bolinho de chuva, tudo isso acaba tendo uma quantidade muito aumentada de carboidratos. E muitos desses alimentos são, inclusive, produzidos com açúcares adicionados, né? Por exemplo, o bolo, o próprio bolinho de chuva, né? Então, acaba tendo uma quantidade de carboidrato muito grande. E aí, então, para aquela pessoa que está nesse momento desesperada, fala, pronto, não vou poder comer mais nada. Como que a gente pode fazer a substituição? Nada que a gente faz de maneira abrupta funciona. Né? Nós estamos falando de mudanças de hábito de vida e os hábitos, eles têm anos a fio, né? Então não tem como, de repente, eu simplesmente parar de comer carboidrato, porque isso não perdura por mais de 20, 30 dias. Então a dica que eu dou para os meus pacientes é, primeiro, conhecer o que ele mesmo come, né? A gente, se você for assim, Moninha, começar a escrever. Você já escreveu, fez um diário do que você alimenta diariamente, aí na hora que a gente põe no papel, a gente fica surpreso, né? O tanto de vezes que a gente assalta a geladeira, que a gente faz o que não deve, né? Então, a gente procurar entender o que leva a gente aos nossos hábitos alimentares, o que a gente alimenta e, em cima disso, né, junto com o especialista, seja nutricionista, seja médico ou outro profissional de saúde, dar orientações adequadas para que faça uma redução lenta e progressiva. Nada de fazer mudanças abruptas, porque essa questão da sanfona, né? O organismo não aceita. O organismo não aceita, né? Então, você que está nos assistindo hoje aqui, acompanhando com o doutor Gilmar, começa a fazer seu diário da alimentação. Café da manhã, o que você comeu, e de noite releia tudo, né, doutor? E vê aquilo que pode ser cortado. Assim como a gente faz com financeiro, né? Todo o dinheiro que você gasta financeiro, no final do dia você vai ver que você poderia ter economizado muito. Doutor Gilmar, as pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade, elas têm uma tendência maior a ter a diabetes, ou estão já, né, talvez? Sim, nós sabemos que em torno de 30% das pessoas com sobrepeso ou obesidade possuem algum grau de alteração do metabolismo da glicose. Seja a intolerância à glicose, que é o que o pessoal considera o pré-diabetes, que já carrega um risco cardiovascular aumentado, até mesmo o diabetes. A boa notícia para essas pessoas é que se elas mudem o estilo de vida, seja na alimentação e principalmente adicionar atividade aeróbica no seu dia a dia, em torno de 40% a 50% destas pessoas
podem, inclusive, regredir essa intolerância à glicose, esse diabetes que se iniciou recentemente e tornarem-se metabolicamente saudáveis. Então, mesmo que isso não reduza em perda de peso significativa, que é um outro tabu que as pessoas têm. Entendi, também. porque agora, mesmo ela estando acima do peso, ela vai ter uma qualidade de vida. Doutor Gilmar, tudo que eu falei aqui, se o senhor acha que tem que colocar alguma coisa que eu não te perguntei, que o senhor acha importante falar, o senhor coloca agora, por favor. Primeiro, nunca é tarde para mudar o estilo de vida. Essa é a principal mensagem. Segundo, não preocupe em querer emagrecer rapidamente. Isso é um processo que deve ser construído de uma maneira muito pessoal e individualizada. Não existem fórmulas mágicas para emagrecimento, né? E terceiro, sempre ter foco e persistência. Porque se eu perdi 3, 4 quilos, ganhei os quilos de novo, achei esses quilinhos, né? Mas sempre tem tempo para tentar perder de novo. É o mesmo conselho que eu dou para os pacientes tabagistas. Voltou a fumar, vamos com calma que a gente consegue parar de novo. E a obesidade e o diabetes é a mesma coisa. Controlar os hábitos de vida, né, podem fazer verdadeiros milagres, né, em relação ao diabetes. É verdade, ter foco, né, doutor? Às vezes a gente levou 50 anos para engordar e quer emagrecer tudo numa semana, né? Isso mesmo. Doutor Gilmar, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que para nós foi, assim, muito esclarecedor. E para quem nunca ouviu falar de diabetes e não sabia nada, hoje aprendeu. Então, você que está em casa nos acompanhando, presta atenção na sua dieta, presta atenção se a gente está fazendo atividade física e foco, né, doutor? Foco, fé, firmeza e vamos para frente. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre saúde. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já.